Que o Espírito Santo de Deus habite na tua casa, com a tua família. E eu desejo a cada um de vocês um Feliz Natal. Nós não sabemos qual é a data, a verdadeira data do nascimento de Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, e é por isso que nós comemoramos. É porque ele veio. E ele nasceu, cresceu com um propósito. O propósito de morrer para nos dar a vida eterna. Que cada um de vocês aceitem o plano de Deus na sua vida e receba a vida eterna que Jesus tem trazido para cada um de vocês. A nossa mensagem de hoje fala basicamente sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus. Mas antes de iniciar a mensagem de hoje, eu queria dar um recado. Pode tirar. Pode tirar. Pronto. Eu queria dar um recado. O nosso irmão Wesley, ele está iniciando, ano que vem, o ministério pessoal. E ele já iniciou, desde já, um projeto. E eu queria que os irmãos se colocassem também em oração por esse projeto. É o projeto chamado Linha de Ajuda. Ele já tem feito um bonito trabalho missionário dentro do seu carro. Ele trabalha como motorista de aplicativo e ele tem doado várias literaturas para os clientes que andam com ele. E nós temos orado para que esses clientes sejam tocados também pelo Espírito Santo. E agora ele está dando um passo a mais. Agora ele está disponibilizando um telefone, um QR Code, e os irmãos podem acessar esse telefone e entrar em contato com ele, para que ele possa dar estudos bíblicos, ou eles possam colocar algum pedido de oração. E nesse número de WhatsApp, eles também conseguem acessar o canal daqui da igreja, no YouTube, o perfil da igreja no Instagram, o canal dele, onde ele posta mensagens diárias. E eu queria que os irmãos orassem por esse projeto, porque se é um projeto com a intenção de levar o Espírito Santo a buscar essas almas, é um projeto que a gente deve dar um apoio para o nosso irmão. Então eu queria convidar cada um de vocês a se colocarem nesse próximo ano, a partir de agora, mas nesse próximo ano, a orar pelo projeto do nosso irmão Wesley, que é o motorista da esperança. Deus seja louvado pela tua iniciativa, meu irmão. Amém. Eu sei que alguns aqui nessa plateia e também pela internet não têm, por algum motivo, não têm filhos. Muitos aqui, entretanto, todos aqui eu tenho uma certeza, todos aqui são filhos.
Muitos não têm a oportunidade de ter filhos, mas eu tenho certeza que todos têm a oportunidade de ser filhos. E uma das experiências mais marcantes que existe na vida de um pai e de uma mãe é o nascimento de um filho. E nesse momento a gente vê de uma forma palpável, de uma forma que a gente pode perceber o milagre da criação divina. Quando a gente tem aquela notícia de que há uma criança sendo gerada. Essa notícia, ela nos assusta e nos encanta. Como pode um ser que nunca existiu passar a existir? Agora, eu tenho uma notícia ainda mais incrível. Como pode um ser que sempre existiu existir novamente? Essa é uma das notícias mais incríveis que o texto bíblico nos traz. O nascimento. E nós estamos hoje, ao redor do mundo, celebrando uma data, que é o Natal, que significa nascimento. Mas não um nascimento comum. E eu tinha aqui separado, que a gente teve um problema com o slide, mas eu tinha aqui separado a foto do meu sobrinho, que nasceu recentemente. Nasceu esse ano. O filho da minha irmã, Carla, nasceu esse ano. O Lucas, ele nasceu com muita vontade de nascer. Nasceu com muita vontade de nascer. Quando a minha irmã estava sentindo já que estava para ter o neném, ela avisou o esposo, eles entraram no carro e eles foram até o hospital. E quando eles chegaram na porta do hospital, que abriram a porta do carro para poder pegar minha irmã e levar para a sala de cirurgia para que ela pudesse ter, o Lucas já estava lá dando olá para todo mundo. Dentro do carro, irmão Wesley, no mesmo local onde o senhor trabalha, dentro do carro, meu irmão, aquele que você usa para se transportar, hoje esse carro é conhecido pela minha família como maternidade. Esse carro antes tinha um outro nome, era o nome que a fábrica dele deu, né? Tem o nome da fábrica, o nome do modelo do carro, mas hoje ele é carinhosamente conhecido como maternidade. Porque o Lucas escolheu nascer lá. Na verdade, ele não escolheu. Na verdade, as circunstâncias foram caminhando para que isso acontecesse. Mas não é do nascimento do Lucas que a gente está falando, apesar de ser um nascimento marcante, apesar de ser algo que impressiona quando a gente conta a história. O nascimento que nós vamos falar hoje é do nascimento do Filho de Deus. O nascimento do Filho de Deus. E, obviamente, esse Filho de Deus já existia antes de nascer. Mas ele escolheu nascer de novo, com um propósito. Ele marca de novo, uma nova criação, quando agora ele volta a esse mundo, o mesmo Deus Criador vem a esse mundo para redimir o seu povo. Essa é a maravilha do Natal. E eu queria convidar os irmãos agora a pegarem suas Bíblias e abrirem comigo no texto de João, no livro de João. No primeiro capítulo. Primeiro capítulo de João. E eu queria te convidar agora, curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus que está no céu, nós te agradecemos pela oportunidade de termos o texto bíblico nas nossas mãos.
Te agradecemos a oportunidade de podermos ler a Tua palavra. Pedimos agora o Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender o que Tu tens dito através do Teu texto. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Livro de João, primeiro capítulo, versículo 14. Versículo 14, e na minha tradução diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, todos nós somos filhos, todos nós já fomos inexistentes em um momento dessa terra. Todos nós já passamos pelo momento da inexistência, mas o nosso Cristo, ele escolheu abrir mão da sua eternidade no céu para vir te dar a oportunidade de, com Ele, no futuro, passar uma eternidade. Esse aqui, só voltando um pouquinho, esse aqui é o link, o telefone. Quem quiser pode entrar em contato por esse telefone ou por esse QR Code. O irmão Wesley, ele está caminhando nessa nova seara aí. Obrigado. Aquele rapazinho ali era o Lucas. Esse rapazinho aí. Esse é o Lucas. O rapaz que resolveu que ia nascer dentro de um carro. Deve ter sido desesperador. Desesperador. Está preparado para levar para uma maternidade e a maternidade ser um carro. Mas o Natal, ele fala sobre o nascimento mais especial do mundo, que mudou a realidade da família humana. E além disso, apesar da existência eterna do Filho, o seu nascimento marca o início de uma nova criação. É uma recriação. É como se Deus tivesse dito: erraram, o salário do pecado é a morte. Jesus vai morrer de novo, vai morrer por cada um, e agora a gente vai refazer a criação, para que todo mundo comece a sua vida eterna. E eu queria te convidar, nós já lemos aqui o verso, pode passar, a analisar isso nessa perspectiva agora. Jesus desceu do céu. Ele veio como um bebê e mudou a família humana dele, mas não só a família humana dele, ele mudou a humanidade como um todo. E mudando a humanidade como um todo, transformou a família humana na família de Deus. Esse é o poder do Filho de Deus, irmão. O poder de te transformar de um humano pecador, cujo salário do pecado é a morte, num humano vitorioso, porque também poderá ser chamado de filho de Deus. A gente precisa passar por um conceito, o conceito de filiação. A noção de filiação divina aparece na Bíblia para pessoas no tempo do Antigo Testamento. E ela faz referência especialmente a 3 momentos. Volta um pouquinho. Há 3 momentos. O conceito de filiação, quando a gente fala de Adão, do povo de Israel
e do rei ou reino davídico. A genealogia de Jesus, ela é descrita em 2 livros, no livro de Mateus e Lucas. Mas esses livros, eles descrevem as genealogias de maneira diferente. Enquanto em Mateus narra de Abraão até Jesus, e a gente pode ver isso em Mateus capítulo 1, versículos de 2 a 16, o livro de Lucas, ele já narra de maneira diferente. Ele narra de uma maneira retrospectiva, de Jesus até Deus, demonstrando que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Interessante que quando nós vamos fazer a leitura do texto, a gente chega no momento em que chega em Adão, e o texto diz: Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus, sem pecado, puro, era o verdadeiro filho de Deus. E a gente vai ver mais na frente que Jesus era um tipo de Adão. Onde Adão pecou, Jesus foi vitorioso. Um segundo momento, a gente vê Israel no deserto. Ao ser chamado, Moisés foi divinamente instruído. Ele deveria dizer para o faraó o seguinte: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Veja a que ponto Deus amava e ainda ama o seu povo. Ele diz: deixa o meu povo ir para que me sirva. Mas se você continuar escravizando o meu filho, o meu primogênito, eu vou descer e vou matar o teu filho, o teu primogênito. Então, quando a gente lê na Bíblia que o filho do faraó, Deus matou o filho do faraó, foi porque o faraó não deixou o filho de Deus. Meu irmão, quando você diz que você é filho de Deus, é desse Deus poderoso que você está falando. Jesus veio e nasceu nesse mundo para que você também pudesse ser chamado de filho de Deus. O primogênito de Deus não quer dizer que você seria superior aos outros. Em Deuteronômio 7, do versículo 6 ao 8, ele mostra exatamente isso. Israel nem era superior aos outros. Israel era uma nação pequena. Por que que Israel era chamado de primogênito? Por causa da primazia, por causa da importância de Israel quanto a ser um canal de bênção. Meu amado, minha querida irmã, você precisa, para ser chamado de filho de Deus e ter essa primazia, essa importância que o primogênito de Deus como povo tem, você precisa ser um canal de bênção. Assim como em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, Deus disse a Abraão que em ti seriam benditas todas as nações, que todas as pessoas que entrem em contato com você, meu irmão, todas elas sejam abençoadas. Que da sua boca saia rios de bênçãos e não de maldição. Que nesse novo ano você possa abençoar a todos os que entram em contato com você. E que todos possam ver em você que você é o Filho de Deus. Conta uma história que um reinado foi invadido. E o rei, antes de ser preso e morto,
ele chamou o seu filho, o pequeno príncipe, e disse para ele assim: nunca se esqueça, meu filho, você é filho de um rei. Apesar de o rei estar sendo deposto naquele momento, ele fala: nunca se esqueça, você é filho de um rei. E ele, por todo o tempo da vida dele, mesmo o pai não sendo mais o rei, porque tinha sido deposto, ele se comportava de uma maneira exemplar. Ele se portava, ele usava roupas diferentes dos seus amigos, ele utilizava um linguajar diferente dos seus amigos, naquele contexto histórico. E certa vez alguém perguntou para ele assim: por que você se veste diferente, se comporta diferente, não vai para as festas como a gente vai? Por que você não participa das mesmas coisas que a gente vai? Por que você não se alegra como a gente se alegra? E ele respondeu: porque eu sou filho de um rei. E no caso dele, meu irmão, o rei já tinha sido deposto, tinha sido preso e morto. No nosso caso, nós somos filhos de um rei. Nós somos filhos de um rei que também foi morto, mas ressuscitou e virá para nos buscar. E enquanto isso, meu irmão, nós devemos nos comportar como verdadeiros príncipes nessa terra. Muitas vezes, há um tempo atrás, um casal da família real abriu mão dos direitos e dos deveres de família real. Todos vocês devem ter acompanhado, há algum tempo atrás, o príncipe Harry abrindo mão das suas atividades reais e querendo viver como uma pessoa comum. E muitos de nós, muitos, se não todos, disseram assim: se eu tivesse lá para ganhar dinheiro só para ficar olhando e falando com as pessoas, e oi, e viver essa vida de príncipe, morar num castelo e passar... Diego, certeza que se pudesse passar férias toda vez num castelo diferente, não é não? Se eu pudesse passar minhas férias de Natal num castelo diferente do reinado da Inglaterra, eu estava lá. E tudo o que você precisa fazer é se comportar como alguém da família real. E muita gente dizia assim: eu faria, eu estava com ele, eu não abria mão do meu direito à sucessão do reinado, ou continuar nessa vida de favores e aeronave, passeio de avião, e todo mundo te servindo. Muitos de nós, se não todos, iríamos querer uma vida de rei ou uma vida de príncipe. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você é um príncipe, você é uma princesa no reino do Rei Jesus. Deixa eu te convidar para que nesse 2022 que está chegando aí, você se lembre de que você é membro da família real do céu, e que você se vista como um membro da família real do céu. Você sendo um membro da família real, que você fale como um membro da família real, que você se comporte como um filho de um rei, que da sua boca só saiam palavras que sairiam da boca de um verdadeiro príncipe, de uma verdadeira princesa, e que você tenha o poder de, pela graça de Deus, ser um canal de bênçãos. Nunca se esqueça, nós precisamos ser canal de bênção nessa terra, para que o nosso reino, o reino do nosso Jesus, venha e se instale. O próprio Deus disse: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Essa
linguagem de filiação divina para o povo de Israel está aqui. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Avançando um pouquinho mais no momento histórico da saída do Egito para a constituição do povo de Israel, encontramos a linguagem do Filho de Deus no contexto da aliança divina. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia agora, no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 14. Segundo Samuel, amém? Misericórdia, irmão? Amém? 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 12 a 14, diz assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem, com açoites de filhos de homem. Veja, nesse momento, nesse texto, a aliança divina. Tem alguma coisa errada aqui. Nesse momento, a aliança divina foi feita com a casa de Davi, o rei. E é interessante notar que esse conceito de aliança com o descendente de Davi, ele passa, por exemplo, no livro de Salmos. No Salmo capítulo 2, por exemplo, a intronização ou constituição do rei é descrita pela linguagem metafórica da geração do Filho de Deus. Diz assim em Salmos capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E mais à frente um pouquinho, no Salmo 89, versículos 26 e 27, novamente Deus, por meio da linguagem de filiação divina, fala do seu primogênito, como sendo o rei. É interessante que, embora a Bíblia utilize a linguagem de filiação divina para diferentes pessoas em diferentes momentos históricos, essas referências elas podem ser combinadas em um conceito comum, identificarmos como a noção da personalidade corporativa. Nós precisamos hoje perceber que Jesus, ele prenuncia, na verdade, Jesus, ele é a culminação de todos esses momentos. Quando Adão foi posto nesse mundo, ele foi colocado nesse mundo para governar esse mundo. Muito embora Adão não tenha sido chamado de rei em Gênesis, a linguagem de Gênesis, ela é muito peculiar à linguagem que é dada a um rei. E quando nós estudamos na lição da escola sabatina, que Deus, ele criou um rei diferente do rei das outras nações, ele estipulou algumas regras para o rei de Israel. Esse rei, em seu comprometimento com Deus, não deveria esquecer que ele pertence a um povo
e que ele é representante desse povo. Nós, na nossa vida, também somos representantes desse povo adventista. Muita gente conhece quem são os adventistas do sétimo dia porque tiveram contato com você. Muita gente conhece o que é o cristianismo porque entra em contato com você. E a responsabilidade que nós temos é tanta quanto a responsabilidade de um rei. Porque pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo dependendo do seu comportamento. Dependendo se você vive aquilo que você fala. Dependendo de se você prega uma coisa e na sua vida você vive outra. Eu não estou aqui querendo dizer, meu irmão, que nós devemos deixar de pecar. Senão eu estaria caminhando para o perfeccionismo. Uma heresia que teima em permanecer dentro do povo adventista. Ainda que minoritariamente essa heresia teima em continuar. Mas o movimento desse povo, ele é maior do que essa heresia. Nós sabemos que nunca deixaremos de pecar enquanto estivermos nessa terra. Pensamentos maus e más inclinações sempre estarão ao nosso redor. Mas assim como Deus disse a Caim, que cumpre a nós dominar, Deus também estende isso hoje a cada um de nós. Não é porque nós temos tendência pecaminosa que nós vamos abrir mão do nosso legado como servos de Deus, como representantes de um povo. Nós devemos nos posicionar de maneira tal que as pessoas leiam as páginas da Bíblia na nossa vida. E é fato, irmão, essas páginas que as pessoas estarão lendo serão páginas manchadas. Porque nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito nasceu. E é as misericórdias dele que cobrem as nossas transgressões. Então creia nisso, meu irmão. Creia que as suas transgressões são cobridas pelas misericórdias de Cristo, o Filho de Deus. E ele te permite hoje ser chamado de Filho de Deus. Jesus veio aqui também para ser símbolo de coletividade. Jesus veio, e agora a gente vai voltar para aquela perspectiva de Adão, povo de Israel e o reinado davídico. Nós sabemos que Adão errou, Adão pecou e deixou a sua primazia de lado, entregou-a a Satanás. Nós sabemos também que o povo de Israel, que também tinha esse dever, também falhou. E por vezes foi cativo em outros povos. E nós também sabemos que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também falhou. E é por isso que Cristo veio, também por isso, como símbolo dessa coletividade. Porque onde Adão falhou, o primeiro Adão falhou, Jesus, como o segundo Adão, veio aqui e foi vencedor. No deserto, e nós passamos agora um trimestre inteiro falando sobre Deuteronômio, que era o finalzinho desse deserto. No deserto, o povo de Israel também murmurava. E nós vimos hoje, na lição da Escola Sabatina, que Moisés, ele chegou um momento em que ele se estressou com esse povo.
E por muito tempo ele amou muito esse povo, mas chegou um momento em que até Moisés se estressou com esse povo e acabou desobedecendo uma ordem. Às vezes pode ser porque ele se confundiu ou não, mas ele acabou achando que por ser o próprio representante de Deus, ele começou a se achar o próprio Deus, achando que tinha poder em si mesmo. Então, no deserto, o povo também falhou. O líder do povo também falhou. O povo inteiro também falhou. E Jesus veio aqui nesse mundo e no deserto, como mostra o texto bíblico em Deuteronômio. Jesus cita 3 vezes o próprio livro de Deuteronômio e vence Satanás no deserto. Onde o povo de Israel falhou, Jesus foi vitorioso. E também no reinado de Davi. Jesus é descendente de Davi, porque Deus prometeu que da linhagem de Davi viria o nosso Salvador. Em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, o apóstolo Paulo enfatiza o clímax da concretização dessa promessa messiânica davídica em relação à ressurreição de Jesus, sendo designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, de 1 a 4. No versículo 4 diz: designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus completa as promessas de Deus. Jesus, como já foi falado antes, é o novo Adão, o novo povo, o novo rei, nessa família de Deus. Em João, capítulo 5, versículo 18, diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus tinham entendido nesse momento que ser filho de Deus era ser igual a Deus. E por isso queriam matar Jesus, porque ele se dizia ser filho de Deus, dizia que Deus era seu próprio Pai. E isso simbolizava ser o próprio Deus. Ou seja, o filho representava tão bem o pai naquela comunidade, que dizer-se filho de alguém simbolizava ser a própria pessoa. E na lição de jovens, ela começa com, de hoje, que foi revisada hoje, ela começa com uma chamada muito forte. Jesus se dizia Deus. Ou ele está certo e é Deus, ou ele está tão errado que ele não deveria nem ser ouvido. Não existe um meio termo. E eu queria te lembrar de uma coisa: Jesus é Deus. E esse Deus te chamou para fazer parte da família de Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, porque o salário do pecado é a morte. E aquele que nunca pecou, morreu para que aquele que pecou, você e a mim, pudéssemos ter vida. Ele sofreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ao compreendermos essa linguagem de filho de Deus
que perpassa toda a Bíblia e que culmina com Jesus sendo o Filho de Deus, nós podemos interpretar, nós podemos entender mais profundamente o que o apóstolo Paulo interpreta em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Querido irmão, querida irmã, hoje nós fomos adotados nessa família, a família de Deus. Antes nós éramos filhos da desobediência. Filhos da desobediência e, por natureza, filhos da ira. Mas, pelo amor de Jesus, por cada um de nós, e porque Ele veio e nasceu e morreu, Ele ressuscitou e nos deu a oportunidade de sermos adotados para que nós pudéssemos também ser chamados de filhos de Deus e não mais filhos da ira ou filhos da desobediência. Que nesse Natal, ao pensarmos no nascimento do Filho de Deus, temos a oportunidade de vislumbrar o magnífico propósito de Deus para a humanidade, na figura de Cristo Jesus. Esse propósito precisa ser real em nossa vida, na medida em que o Filho nos transforma em filhos. Assim, o Natal deve ser não apenas a celebração do nascimento do Filho de Deus na forma humana, mas também a celebração e oportunidade de nosso novo nascimento, como filhos na família de Deus, por meio de Jesus, o Filho de Deus. Eu te desejo que nesse Natal nós possamos ter essa consciência de que o Filho de Deus veio a esse mundo e nasceu para que você também pudesse ser chamado de filho de Deus. Eu queria convidar você a se colocar em pé, para que juntos nós pudéssemos cantar o hino 249, hino de número 249 do nosso inário. Como agradecer? Que esse hino seja uma oração, que nós possamos cantar esse hino com o coração cheio de agradecimento, porque Deus, na forma do seu Filho, Jesus, nasceu, e é por causa desse nascimento que nós poderemos ter vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
minha vida em tuas mãos. E quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por Amém. Amém. Naquela noite em que Jesus nasceu como um menino comum, um menino como qualquer outro menino, um menino simples. Naquela noite, os anjos cantaram e celebraram, porque naquela noite nasceu a esperança de todos nós estarmos juntos na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, onde nosso Deus habita. Que essa esperança continue calando fundo no seu coração, meu irmão. E que nós possamos, muito em breve mesmo, estarmos todos juntos, celebrando com o nosso Pai, junto com nossos irmãos, que também são filhos de Deus, nas mansões celestiais, e que esse seja o nosso desejo todos os dias, e não só nesse Natal. É meu desejo e minha oração. Te convido a curvar a sua fronte para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, como te agradecer por esse plano tão maravilhoso, que mesmo sendo pecadores, tu mandou o teu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. E que aquele nascimento que hoje se comemora, um nascimento que mudou a história da humanidade, que ele possa ser refletido nas nossas ações, Senhor. Que nós possamos ser gratos a Ti todos os nossos dias, porque Teu Filho Jesus nasceu para que nós pudéssemos também renascer nos livros do céu. Nos despede agora, Senhor, com a certeza de que nós somos também Teus filhos e que temos a responsabilidade, então, de sermos representantes Teus nessa terra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê a humildade para receber e a coragem para nos portarmos como Teus filhos. Te pedimos tudo isso em nome do Teu Filho Jesus, a quem nós agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria convidar vocês também para que quando vocês estiverem nos seus momentos de orações, que vocês orem pelo genro do irmão Francisco. Ele sofreu um acidente motociclístico ontem, e ele precisa muito das nossas orações. Então, quando você